Olá, meu nome é Lucas e eu faço parte do grupo 6, formado por mim, pela Júlia, Laura, Mariá, pelo Rafael, André, Carlos e Arthur. E hoje nós vamos falar um pouco sobre organismos geneticamente modificados, mais especificamente da clonagem de pets. Bem, à medida que a tecnologia avança, é possível fazer coisas que antes não eram nem imaginadas. Assim, há cerca de 2 décadas surgiu a engenharia genética, uma área nova que tornou possível fazer modificações em organismos vivos, de forma que passassem a apresentar características vantajosas. Essa modificação deu origem ao que chamamos de organismos geneticamente modificados, os OGMs. E o que são esses organismos geneticamente modificados? Os OGM são aqueles que tiveram uma ou mais características modificadas e codificadas pelo gene ou pelos genes introduzidos. Esses organismos são manipulados geneticamente, objetivando o aparecimento de características desejadas, como cor, tamanho, resistências e outros. Os OGMs têm trechos do seu genoma alterados por meio da tecnologia do RNA recombinante, do DNA recombinante ou através da engenharia genética. Quando um OGM é desenvolvido, são realizadas mudanças em seu material genético, que não aconteceriam naturalmente. É possível fazer a recombinação genética utilizando material genético da mesma espécie ou até mesmo de espécies distintas. E a diferença entre os OGMs e os transgênicos? Porque não é incomum encontrarmos afirmações de que organismos geneticamente modificados são as mesmas coisas que organismos transgênicos. Contudo, é importante nos lembrarmos de que eles não são iguais. Todo transgênico é um OGM, mas nem todo OGM é um transgênico. Os organismos geneticamente modificados são seres biológicos que tiveram seu material genético modificado, mas não receberam nada de uma espécie diferente. A mudança é somente na estrutura ou na função do próprio material genético do organismo. De forma diferente, quando há a inserção de um material genético de uma espécie diferente em outra, esse organismo passa a ser, além de um geneticamente modificado, um transgênico. Um organismo só é transgênico quando lhe é inserido um material genético exógeno. Sou Laura e vou falar a respeito da clonagem em si. O termo clone foi criado em 1903 pelo botânico Herbert Weber, enquanto pesquisava plantas no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Segundo ele, o termo vem da palavra grega clone, que significa broto vegetal, e um clone é definido basicamente como um conjunto de células, moléculas ou organismos descendentes de uma célula que são geneticamente idênticas à célula original. Ou seja, a clonagem é o processo utilizado para criar uma réplica geneticamente exata de uma célula, tecido ou organismo. A clonagem permite a manipulação de animais geneticamente e fenoticamente superiores, a criação de animais transgênicos, a preservação de espécies à beira de extinção, além de possibilitar o estudo do desenvolvimento embrionário precoce, a programação celular e a criação de modelos biomédicos. Por fim, a clonagem pode ser dividida principalmente em clonagem reprodutiva, que tem por finalidade produzir uma duplicata de um indivíduo existente. Para este procedimento, utiliza-se a técnica chamada transferência nuclear, que promove a remoção do núcleo de um óvulo e substituição por um outro núcleo de outra célula somática. Após a fusão, ocorre a diferenciação das células. Após aproximadamente 5 dias de fecundação, o embrião, agora com 200 a 250 células, forma o blastocisto, e nesta fase que ocorre a implantação do embrião na cavidade uterina. O blastocisto apresenta as células divididas em dois grupos: a camada externa, que vai formar a placenta e o saco amniótico, e a camada interna, que dará origem aos tecidos do feto. Após o período de gestação, surge um indivíduo com patrimônio genético idêntico ao do doador de célula somática. Além disso, temos a clonagem terapêutica, que é um procedimento cujos estágios iniciais são idênticos à clonagem para fins reprodutivos. Difere somente no fato de o blastocisto não ser introduzido em um útero. Neste caso, ele é utilizado em laboratório para a produção de células-tronco, a fim de produzirem tecidos ou órgão para transplante. Esta técnica pode ser utilizada no intuito de restaurar a função de um órgão ou tecido transplantado, novas células para substituir as células perdidas pela doença, ou substituir células que não funcionam adequadamente devido a um defeito genético, como, por exemplo, doenças neurológicas, diabetes, problemas cardíacos, derrames, lesões na coluna cervical e doenças sanguíneas.
Eu me chamo Carlos e eu vou explicar para vocês como funciona a técnica de clonagem de um pet. Então, a primeira parte da técnica consiste que as células do pet são colhidas e cultivadas em laboratório. O que acontece nessa etapa? Essa técnica consiste na introdução de uma célula somática. Uma célula somática é uma célula do corpo do animal, qualquer parte dela, célula de qualquer parte do corpo desse animal que contém material genético, DNA. E esse material genético é extraído dessa célula somática e introduzido dentro de um óvulo, um ócito, né, sem material genético, onde qual o núcleo foi retirado. Dentro dessa etapa, esse ócito, esse óvulo, reprograma o núcleo contido na célula, tornando-a semelhante a um zigoto. O embrião então se desenvolve a partir desse zigoto. E após isso, ela é transferida para um núcleo, ela é transferida para o útero de uma fêmea receptora, onde vai fazer a gestação desse embrião até que se torne um animal. E a partir desse embrião que é clonado, é gerado um animal perfeitamente idêntico ao animal que teve a célula somática retirada. Isso não é um processo rápido. Em geral, ele demora 1 ano para ser feito e é um processo extremamente caro, porque é um processo novo e, em geral, para fazer a clonagem de um cachorro, custa R$ 240 mil para fazer só a clonagem de um cachorro. Para gato, esse valor é um pouco mais baixo. Custa em torno de R$ 167 mil. E, por incrível que pareça, apesar desses valores altos, existe uma grande fila de espera, que a demanda é muito alta. E é basicamente essa a técnica que eu queria passar para vocês. É assim que é feita a técnica de clonagem de um pet. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os prós, né, as vantagens da clonagem de animais. Uma delas é o auxílio à medicina e à ciência como um todo, que pode ser aplicada com o animal sendo projetado e controlado geneticamente para produzir um tecido adequado ao receptor em casos de transplante, que aí baixa a probabilidade de rejeição do órgão, do tecido, enfim. Também pode ser através de clonagem de animais para extrair substâncias para a produção de vacinas. E com isso, há o aumento do número de vacinas, né? Pode ser aplicado, no caso, em cavalos, em cobras, em gado. Pode também fazer o estudo de doenças que se assemelham aos que acometem humanos. A maior parte deles é feita em ratos, que geralmente são os estudos feitos em relação às doenças em humanos, que são bem parecidos os sistemas, né? Também tem a proteção de espécies ameaçadas, que é possível realizar clonagem em espécies que estão ameaçadas de extinção, justamente para mantê-las em existência no planeta, com supervisão e os cuidados devidos. Também tem um aumento de produtividade na pecuária, que é possível utilizar a clonagem para rebanhos, por exemplo, aumentar o número de vacas leiteiras para aumentar a produtividade. E também pode ser aplicado em aves, em peixes e em outros animais que são produzidos dessa forma. Também tem a maximização do potencial genético de uma espécie. E esse caso pode ser aplicado em clonagem de cavalos, por exemplo, para perpetuar uma certa linhagem com características que possam se destacar em competições, quanto a força, agilidade, enfim. E aí a gente tem também a recuperação de espécies extintas, que também é uma possibilidade. E a gente tem como exemplo os mamutes, que estão extintos há milhares de anos, e alguns corpos de mamutes foram encontrados com pele, músculos e outros tecidos bem preservados pelo gelo, em locais próximos ao Polo Norte, como a Sibéria, por exemplo. E nisso, não houve a proliferação de fungos e bactérias decompositores, porque após a morte desses animais, eles foram praticamente instantaneamente congelados. E a partir de 1977 começaram as descobertas dos primeiros mamutes congelados. Só que só em 2013 é que foi encontrado um exemplar muito bem conservado. Tão bem conservado que foi possível extrair alguns mililitros de sangue que estavam congelados. Então, pesquisadores e cientistas estão muito esperançosos em relação a isso, a conseguir pegar o sangue de animais já extintos e bem conservados para fazer a clonagem e voltar com esses animais para o planeta. Em relação aos contras da prática de clonagem de pet, nós temos aqui a baixa taxa de sucesso,
De acordo com a Universidade de Colômbia, essa taxa era de apenas 20%, o que é um índice bem baixo. Também há pouca preocupação com o bem-estar animal, principalmente em relação às fêmeas que gestam os clones. Elas podem passar pelo ritual de tentativa diversas vezes, né? Ou seja, elas são quase que tratadas inteiramente apenas como reprodutoras. E além disso, as fêmeas que doam os ovos ou as que são mãe de aluguel, elas também precisam passar por pequenas cirurgias, né, de remoção do óvulo e de inclusão do embrião. O que, segundo Penny Hanks, uma especialista em bem-estar animal do Reino Unido, é um processo bem doloroso e angustiante para elas. Outro ponto é a propensão a doenças. Vários estudos científicos eles sugerem que os animais clonados eles são sim mais propensos a doenças e apontam ainda para o alto índice de insucesso da indústria, já que há um grande número de clones que não nascem aptos e saudáveis, né, como eu já havia comentado. Há também a falsa ideia de que o clone ele vai ser uma cópia exata do animal original, o que não ocorre, principalmente quando se trata do comportamento. Isso porque os animais clonados, eles inevitavelmente terão experiências de vida diferentes, né, resultando em animais com personalidades diferentes. Então, assim, quando você faz um clone, é produzida uma cópia genética idêntica, o genótipo. Já o fenótipo, que é a aparência, né, o comportamento, ele não é transmitido e depende muito do ambiente e das experiências que o animal vive. Bom, a questão da crise de superpopulação dos animais sem teto, né, ele também é um ponto que entra em debate, principalmente do ponto de vista dos ativistas, que alegam que enquanto clones estão sendo produzidos, há milhares de animais, né, na fila de adoção que continuam sem um lar. E, por fim, eu coloquei aqui o custo elevado, né, do procedimento. Segundo a empresa Viagen, que é uma líder em clonagem animal no mundo, né, o valor para se clonar um cachorro ele pode chegar a R$ 230.000. No caso dos gatos, é R$ 140.000 e R$ 400.000 para a clonagem de cavalos. A ética é definida como uma espécie de filosofia moral, podendo ser guiada por diversas fontes, como algumas religiões, leis de governos ou até mesmo a própria moral do indivíduo. E acaba que ter um comportamento ético propõe benefícios à sociedade e é algo a se prestar atenção, pois afeta a todos e influencia em nosso futuro. Visto isso, temos, como foi levantado até agora, pontos positivos e negativos ao que se diz respeito dos organismos geneticamente modificados. O questionamento de que se vale a pena, por exemplo, o uso de mosquitos machos da Aedes aegypti com a intenção de diminuir os casos de dengue, fazendo com que seus filhotes não sejam capazes de chegar na fase adulta. Porém, arriscando causar um aumento de outras populações de mosquitos, como com outras doenças para proliferar. Ou quem sabe até, por acidente, liberar algumas fêmeas no processo que poderiam reproduzir e causar efeitos irreversíveis. Até agora, não há graves consequências, mas a falta de dados a longo prazo não pode ser ignorada, apesar de seu potencial benéfico. Bom, agora eu vou falar sobre a biossegurança no processo de clonagem. A clonagem de animais é uma atividade permitida, porém não regulamentada. Por se tratar de uma técnica que envolve situações diversas e uma grande complexidade, é preciso ter um mínimo de regulamentação, como, por exemplo, exigir o registro das instituições, a identificação do prestador de serviço, a identificação e a procedência do material genético. Esses são alguns dos pontos que devem ser abordados. Do ponto de vista da legislação, no Brasil, atualmente tem a Lei Federal número 11.105, de 2005, que estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização, principalmente no artigo 8, criando o Conselho Nacional de Biossegurança, que está vinculado diretamente à presidência e funciona como um órgão de assessoramento para a formulação e implementação de uma política nacional de biossegurança. Também no artigo 10, com a Comissão Técnica de Biossegurança, com a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que integra o Ministério da Ciência e Tecnologia e tem caráter consultivo e deliberativo, justamente para formular e atualizar a implementação de uma política nacional de biossegurança. Também no artigo 14, que fala das competências do CTN-Bio, no âmbito de avaliar os riscos, estabelecer mecanismos de funcionamento de comissões internas de biossegurança, na classificação dos OGMs segundo a classe de riscos e emitindo certificados de qualidade de biossegurança. Atualmente também tem um projeto de lei 5.010 de 2013 no Senado, que regulamenta as atividades de pesquisa, produção, comercialização de animais domésticos clonados e de material genético animal. A proposta atualmente seria para animais domésticos de interesses zootécnicos, como por exemplo búfalos, bovinos, cabras, bodes,
ovelhas, cavalos, asnos, mulas, porcos, coelhos e aves. A proposta seria para prever que seria para comercialização de clones, mas seria uma esse tipo de animal clonado deveria ter o controle durante todo o ciclo de vida. E o governo deveria manter um banco de dados de acesso público com informações genéticas a fim de assegurar o controle e a garantia da identidade e da procedência do material genético animal dos clones. Além disso, o fornecedor também deveria informar sobre as características do material genético dos clones que se comercializará. A Autoridade Europeia de Segurança de Alimentos, a ESA, garante que carnes e leites de clones é próprio para o consumo humano. Esse ano, vão fazer 25 anos desde a clonagem da ovelha Dolly. Em 1997, ela foi apresentada como o primeiro mamífero clonado. Essa clonagem foi feita a partir de uma célula somática da glândula mamária de uma ovelha, usando uma técnica chamada transferência nuclear de células somáticas. Essa clonagem ajudou os cientistas a levarem descobertas sobre as células iPS, nas quais são usadas hoje em dia para realizar técnicas de clonagem mais avançadas. Atualmente existem 4 cópias idênticas da Dolly, clonadas 11 anos depois da Dolly, e se encontram em boa saúde, segundo pesquisadores que estudam o envelhecimento desses animais clonados. Em 2001, nasce o primeiro animal brasileiro clonado, a Vitória Bezerra. Com pesquisas iniciadas desde 1984, a Embrapa consegue em 2001 realmente realizar essa clonagem. Entretanto, em outros países, já foram realizados significativos avanços em relação às técnicas de clonagem. Na China, por exemplo, já nasceram os dois primeiros primatas clonados, os macacos Zhong e o Hua. Algum progresso também já foi feito na clonagem de animais à beira de extinção, por exemplo. Pesquisadores dos Estados Unidos clonaram com sucesso a doninha de patas pretas em 2021 e um cavalo ameaçado em 2020. Em relação à clonagem para a produção de alimentos, a Food and Drugs Administration, FDA, que é uma agência do governo americano que regulamenta alimentos e medicamentos, permite essa clonagem de bovinos, suínos, caprinos e descendentes para a produção de carne e leite. Entretanto, não há rotulagem de animais clonados, portanto não está clara a quantidade de carne e leite de animais clonados que são vendidos nos mercados dos Estados Unidos. Em relação à clonagem de pets, uma pequena indústria foi criada em relação à clonagem desses animais de estimação. Exemplos podem incluir a companhia Viagen nos Estados Unidos, a Sinogene na China e a Swan Biotech na Coreia do Sul. Segundo uma entrevista com a gerente de atendimento ao cliente da Viagen, cada vez mais pessoas têm buscado a clonagem de pets. Chegam a pagar valores de até R$233 mil para clonar um cachorro, 140 mil para clonar um gato e 85 mil dólares, que se resulta em 397 mil para clonar em cavalos.